Uma boa noite a todos aqui presentes e também aos que nos acompanhem de suas casas. Hoje, dia 2 de fevereiro, iniciamos mais um mês, então estamos aqui com a exposição Palestra Pública Jesus e Caridade. E neste momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos se conectar aqui, nesta casa de oração, onde viemos buscar o acalento para os nossos corações. E vamos pedir aos nossos anjos de guarda, mentores, que fiquem ao nosso lado, para assim estar recebendo todas as benéficas, todas as coisas boas que tem do plano espiritual para nós. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débitos, mas livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. A exposição da noite fica a cargo do nosso irmão Wilson Machado, mais conhecido como Seu Machadinho, do Seara de Jesus. E o tema, Eu Não Vim Destruir a Lei. Fica à vontade, irmão. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Devidamente asserenado e harmonizado pela prece que acabamos de proferir, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, mais precisamente o capítulo 1, capítulo 1, onde o título é Eu Não Vim Destruir a Lei. Jesus, no início do seu manifesto, quando pronunciou o Sermão da Montanha, após as bem-aventuranças, ele informava o povo e as pessoas que lhe assistiam, dizendo: Eu não vim destruir as leis, isto é, as leis de Moisés, porém dar-lhe o cumprimento e execução. Para nós estudarmos esta passagem do Evangelho, que nos leva a estudar os 10 mandamentos, e, consecutivamente, estudarmos também as 10 leis naturais, as leis divinas. Diz Jesus: Não pensais que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não o vim. Não vim destruir, mas cumpri-lo, porquanto em verdade eu vos digo, o céu e a terra não passarão sem que tudo que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto resta o único J, o único tio, tudo permanecerá como está. Isto é, todo esse movimento que nós vimos, que o mundo nos oferece, que nós presenciamos, o quanto nós não compreendermos as leis divinas, não fazermos a nossa transformação moral, compreendendo e aprendendo essas leis e respeitando e aplicando em nossas vidas, nós vamos continuar nos debatendo com o sofrimento, com as dificuldades e com todo tipo de decepção que as pessoas observam em sua volta. Esses ensinamentos de Jesus foi registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18. Explicando esta afirmativa de Jesus, Kardec nos traz no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, este mesmo capítulo que estamos estudando, mais precisamente no item 2, onde nos fala de Moisés dizendo: na lei mosaica há 2 partes distintas. A lei de Deus, ou natural, promulgada no Monte Sinai, contida nos 10 mandamentos, e a lei civil, ou disciplinar, decretada por Moisés. Essas 2 leis
se complementa com os 10 mandamentos. Se nós fizermos uma síntese delas, nós vamos ver que todos os 10 mandamentos apoiam e estão contidos nas 10 leis morais trazidas a nós por Jesus, diretamente de Deus. Moisés, quando escreveu os 10 mandamentos, recebeu diretamente de Deus, porque através da mediunidade, através da misericórdia de Deus se fazendo presente na nossa vida. Na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, onde nós estudamos as leis divinas, as leis morais, Kardec indagou os espíritos superiores, que se deve entender por lei divina ou lei natural. E os benfeitores responderam, a lei natural e a lei de Deus. Ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica ao homem o que tem que ser feito e o que não deve ser feito. E ele somente é infeliz quando se afasta dela. Veja, meus irmãos e irmãs, a importância de nós conhecermos essas leis, para que nós possamos usufruir delas, para nós não transgredi-las, para nós, além de caminhar sobre a sua proteção e seu amparo, podermos externar para com os nossos irmãos e as nossas irmãs de caminhada. Ela é eterna e imutável quanto ao próprio Deus. A lei de Deus é eterna? Perguntou Kardec na pergunta 615 do Livro dos Espíritos. E eles responderam, ela é eterna e imutável quanto ao próprio Deus. E na pergunta 621, Kardec pergunta aos espíritos superiores, mas onde estão escritas essas leis de Deus? Porque só em si só veio os 10 mandamentos. Mas sabiam que tinha algo mais que precisava ser conhecido e precisava tomar ciência as criaturas. E os benfeitores responderam, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada uma das criaturas. Esta pergunta e esta resposta nos responsabiliza diante dos nossos atos, na medida que nós vamos estudando e compreendendo essas leis. Nós espíritas, nós cristãos, nós que tomamos Jesus como nosso guia e modelo e exemplo para nós de perfeição, que procuramos buscar os seus ensinamentos e aplicar na nossa vida, para nós, para o nosso adiantamento moral, precisamos observar esses ensinamentos. Todas as leis são leis que Moisés decretou. Obrigado que foi para conter pelo temor o povo de natureza turbulenta e indisciplinada que ele dirigia, que ele governava. Moisés, como todos os demais legisladores e profetas da sua época, também atribuía a divindade das suas leis. Mas, na realidade, essas leis criadas por Moisés era justamente para que ele pudesse conter a rigidez e a ignorância daquele povo. Era semelhante, olho por olho, dente por dente, a lei de Talião. Na medida que a pessoa agredia, ela também sofria um castigo, para que aquilo não tomasse uma proporção maior. Jesus, porém, não veio destruir a lei de Moisés, mas veio fazer com que nós compreendêssemos as leis divinas. E aquela parte rigorosa que Moisés aplicava por necessidade para o povo turbulento e ignorante daquela época, pudesse ser trocada pela lei do amor, da justiça e da caridade, como nós vamos ver na sequência da nossa fala. Jesus não veio
destruir a lei de Deus. Pelo contrário, veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar o verdadeiro sentido, adaptar de acordo com o grau de entendimento das pessoas da sua época e nós hoje. Vocês vejam que as leis de Deus, elas valem para todo e sempre. Elas não mudam. As leis materiais, as leis criadas por Moisés, já na própria época de Moisés, já sofreu alterações, porque na medida que as pessoas vão evoluindo, as leis materiais vão acompanhando o progresso e evolução das pessoas, quanto as leis de Deus permanecem as mesmas. A lei do perdão, do amor, da justiça, da caridade, da tolerância. Todas essas leis que Jesus nos ensinou, que Jesus nos exemplificou, elas têm a validade em todas as partes onde estão inseridas as criaturas de Deus. Não é somente no planeta Terra que elas valem. Elas valem em todos os planetas habitados pelas criaturas de Deus. Por nós, criaturas. De acordo com a nossa evolução. Essas leis se relacionam com os 10 mandamentos. Em relação aos 10 mandamentos, nos 2 primeiros mandamentos da lei de Deus, Deus se apresenta para nós e ao povo hebreu daquela época de Moisés, dizendo: eu sou vosso Deus, que vos tirei do Egito da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses, não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas da terra. Então, não os adorareis e não lhe prestareis culto algum. O Deus único, o Deus verdadeiro, o nosso Pai Criador, Criador de todas as coisas. E o segundo mandamento, em que ele manda que nós não pronunciamos o nome do nosso Senhor, nosso Deus, em vão. Assim, Jesus apresenta Deus para nós como um Pai soberanamente amoroso, sábio, misericordioso, bom e justo. No Livro dos Espíritos, na fala sobre Deus e o infinito, Kardec pergunta, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Kardec não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus no contexto dos espíritos superiores. E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí ele fez a segunda pergunta: que se deve entender por infinito? E os benfeitores responderam: o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo que é desconhecido para a inteligência do homem é infinito. Deus nós amamos e não explicamos Deus. A nossa inteligência não tem capacidade, nem na filosofia, nem na ciência, e nem em outros segmentos de sabedoria, não poderão explicar os mistérios de Deus, a não ser os espíritos puros, como Jesus e outros tantos Cristo que existe. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos apresenta a Deus como um Pai que tudo faz pelos seus filhos, confirmando o que disse para nós no Sermão da Montanha, quando ele pronunciou dizendo: olhais aos aves dos céus, que não plantem nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e Deus os alimenta. Não sois vós mais importante do que as aves do céu? Evidente que somos, meus irmãos. Numa outra passagem, na parábola do filho pródigo, quando ele vinha ainda ao longe, quando seu pai, compadecido dele, correu e abraçou, beijou o seu filho, colocou um anel em seus dedos,
colocou roupas dignas e limpas, vestiu uma sandália em seus pés e inseriu no seio da família. Mas por que houve essa recepção do Criador para com a criatura? Porque houve o reconhecimento do filho pródigo dos seus erros. Ele tomado de arrependimento pela situação em que se encontrava, arrependeu-se e retornou à casa do Pai. E Deus, como Pai amoroso, bondoso, sempre deixa uma porta aberta para todos nós. E essa porta, que nós estudamos como sendo a reencarnação, é capaz de nos dar sempre a oportunidade de reconhecer os nossos erros e nos dispor a reparar. Porque nós, reconhecendo os nossos erros e pedindo a Deus perdão, Ele nos perdoa, mas não nos isenta de reparar os nossos erros, corrigir o prejuízo que nós causamos ou lesamos aos nossos irmãos. É por isso que é importante nós conhecermos as leis divinas. Na sequência, em relação ao terceiro mandamento, lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Jesus, com isso, nos ensina dizendo que o sábado foi feito para nós e não nós para o sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Consequentemente, o povo hebreu daquela época, os judeus, nada faziam no dia de sábado. Eles santificavam o sábado, porém bebiam, jogavam, se divertiam, faziam até malvadezas para o seu semelhante no dia de sábado. E Jesus veio dizer que se for para praticar a caridade e o amor, podemos fazer sim no dia de sábado. Podemos fazer em qualquer momento, a qualquer instante na nossa vida. Em relação ao quarto mandamento, honrai vosso pai e a vossa mãe. Jesus retifica este mandamento divino, determinando o seu cumprimento, conforme está anotado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo de 3 a 9, que recomenda: filhos, pelos vossos pais. Respeitai e honrai vosso pai e vossa mãe. Cuidai dos vossos pais na velhice. Não abandonais os vossos entes queridos. Procurai dar ao conforto necessário aos vossos velhinhos, vossos pais. Se assim fizer, terá também grande galardão no reino dos céus. E ampliando a noção dos laços de família, quando nos ensina, dizendo, numa outra passagem do Evangelho: porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, esta é minha irmã, esta é minha mãe. E os espíritos superiores nos dizem que esta lição de Jesus faz uma distinção entre a família corporal e a família espiritual. E diz mais: há, pois, duas espécies de família. A família ligada pelos laços espirituais e as famílias ligadas pelos laços corporais. As primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias imigrações da alma. A segunda é tão frágil como a matéria, se extingue muitas vezes até mesmo nesta mesma existência. Mas a família consanguínea, a família material, ligada pelos laços material, é muito importante. É um laboratório divino que nós estamos inseridos para que nós possamos reconciliar com os nossos semelhantes, especialmente com aqueles nossos semelhantes
que nós não conseguimos nos reconciliar fora do grau de parentesco sanguíneo. A família sanguínea é uma oportunidade ímpar que nós temos de fortalecer os laços do amor entre nós e retornarmos à espiritualidade, aumentando este leque de participantes da nossa família espiritual. Porque no momento que nós vamos fortalecendo os laços espirituais, nós vamos nos dando a oportunidade de crescermos como criaturas elevadas de Deus, na purificação do nosso ser, como também auxiliando os nossos irmãos, os nossos familiares, consanguíneos das nossas encarnações passadas, que também migram para a espiritualidade, juntando-se a nós na grande família. Quando nós fizemos a nossa reencarnação, todos os nossos familiares espirituais ficam torcendo por nós. Como um filho quando vai prestar vestibular numa faculdade na capital, longe da cidade do interior. Os familiares ficam torcendo que ele vai lá, estuda, se forma e retorna com o seu diploma. Assim somos nós quando reencarnamos. Os nossos irmãos e familiares de outras épocas ficam torcendo pelo nosso sucesso e nos auxiliando através da inspiração, da intuição, sem interferir no nosso livre-arbítrio. Mas prosseguindo, quanto ao quinto mandamento, não matareis, Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, dizendo: ouviste o que foi dito aos antigos, não matareis, quem matar será réu de julgamento. Pois eu vos digo, quem se encolerizar contra o seu irmão será réu de julgamento. Jesus amplia, assim, extraordinariamente a responsabilidade de nossos atos com relação aos nossos semelhantes. Na tolerância, no perdão, no companheirismo, na fraternidade, em relação ao sexto e o nono mandamento. Não matareis e não adulterereis. Não desejais a mulher do vosso próximo. Com isso, Jesus nos ensina. Ouviste o que foi dito, não cometereis adultério. Pois vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça sobre uma mulher, já cometeu adultério em seu coração. Isso está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. E advertiu-nos assim da responsabilidade que temos quanto aos nossos pensamentos. Sempre que vem um pensamento negativo na nossa mente, nós sabemos, desde que nós aprendemos a silenciar, desde que nós conhecemos esse mecanismo das leis divinas, com certeza nós vamos saber ignorar e renunciar. Em relação ao sétimo e décimo mandamento, não roubais e não cobiçais a casa do vosso próximo. Jesus nos ensina que não devemos acumular riquezas na terra, onde as traças e as ferrugens corroem, onde os ladrões assaltam e roubam, mas devemos juntar riquezas nos céus. Quais são essas riquezas que nós deveremos nos preocupar? Evidente que são as virtudes, que todos nós fomos dotados das virtudes, para que nós pudéssemos, por nós mesmos, por nosso esmero, alcançarmos a purificação do nosso espírito, através da nossa convivência e vivência com os nossos irmãos e companheiros de jornada. Enquanto ao oitavo mandamento, não prestais testemunho falso contra o vosso próximo. Jesus nos ensina que o nosso dizer deve ser sim se for sim e não se for não. Ele nos alerta
da importância de sermos verdadeiros e autênticos. A verdade deve de sempre prevalecer e nós nunca deveremos esconder a verdade, mesmo que ela momentaneamente nos prejudique. Devemos fazer um esforço muito grande e ficar sempre do lado da verdade, de acordo com o esclarecimento da nossa consciência, de acordo com o esclarecimento e o conhecimento das leis divinas que nós estamos estudando. Vimos, meus queridos irmãos e irmãs, pelo exemplo citado, que Jesus vem ampliar o entendimento dos 10 mandamentos recebidos de Deus por Moisés no Monte Sinai. Assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo nos diz, eu não vim destruir a lei cristã, mas dar execução. O Espiritismo nada ensina ao contrário do que ensinou Jesus. Desenvolve completa explicação em termos claros para toda a gente, o que foi dito apenas de forma alegórica ou por parábola. Jesus dissipa o véu que incultava a nossa compreensão a respeito dos ensinamentos de Deus, trazido a nós por Jesus. Lembramos, meus irmãos, há um tempo atrás, era proibido nós estudarmos a Bíblia, porque as pessoas não tinham conhecimento dos ensinamentos bíblicos e se confundiam. O Espiritismo veio rasgar esse véu, veio trazer os ensinamentos de Deus para nós de acordo com a nossa compreensão. E veio dizer a todos nós que Deus nos ama, que Deus quer a nossa felicidade, que Deus quer que nós trabalhemos como um viajor numa estrada de mão dupla, auxiliando e sendo auxiliado. O Espiritismo vem cumprir nos tempos preditos que o Cristo anunciou, preparar a realização das coisas futuras. Ele, o Espiritismo, pois é obra do Cristo que preside, conforme igualmente anunciou a regeneração que opera e prepara o reino de Deus no coração das pessoas. Queridos irmãos e irmãs, no desenvolvimento das leis naturais, das leis divinas, nós vimos certa correspondência com os 10 mandamentos. São elas que também nos são numeradas em 10. A primeira lei é a lei de adoração. E a lei que nos permite nos elevar à presença de Deus, seja através da prece, da oração, seja a oração decorada como o Pai Nosso, a Ave Maria, a Salve Rainha, essas orações católicas, todas elas têm validade desde que nós coloque sentimento nas palavras. E na medida quando nós nos propomos a orar, é um momento que nós nos aproximamos de Deus. Deus está sempre atento a nos ouvir. As preces que dirigimos a Deus escuta os espíritos superiores incumbidos da execução da sua vontade e faz com que nós tenhamos a força e a coragem, a sabedoria de alcançar aquilo que almejamos através da prece. Elevação do pensamento a Deus pela oração. A alma se aproxima do Criador. Na pergunta 649 do Livro dos Espíritos, nós podemos estudar melhor esta lei. A segunda lei e a lei do trabalho. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade que faz com que a civilização obrigue o homem a trabalhar mais, porque aumenta a sua necessidade e os seus prazeres. Quanto mais prazer nós sentirmos, seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na condução na rua,
Tudo isso requer de nós mais empenho e mais trabalho, desenvolvendo e colaborando com a nossa sabedoria, porque aí nós vamos desenvolvendo a nossa sabedoria e vamos aplicando em benefício do progresso, na pergunta 674 do Livro dos Espíritos. A terceira lei é a lei da reprodução. Sem ela, o mundo corporal pereceria. É a lei que permite que haja a multiplicação dos seres, para que se renove a criação e a criatura. Na pergunta 686 do Livro dos Espíritos. A quarta lei é a lei da conservação. O instinto de conservação é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o seu grau de inteligência. Em uns ele é puramente maquinal, em outros é racional. O homem, por exemplo, é guiado pelo instinto, mas dado a sua compreensão e a sua sabedoria, ele vai transformando os instintos em sentimento, de acordo com a sua elevação moral e espiritual. Isso nós podemos aprofundar na pergunta 702 do Livro dos Espíritos. Quinta lei, lei da destruição. Quando a gente lê lei da destruição, a gente fica se perguntando assim, mas poxa vida, na pergunta número 1 ele diz que Deus era a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Era o amor e a perfeição divina, imutável. Agora ele fala que Deus fez uma lei da destruição, mas é que nós olhamos e ouvimos com os ouvidos e os olhos materiais. Nós não olhamos com os olhos espirituais. Se nós que compreendermos os preceitos divinos dessas leis, nós vamos compreender que é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. É como uma poda de uma árvore que a gente faz. No momento, quando a gente vê a poda bem feita, parece assim que nós quisermos aniquilar aquela árvore. E não foi. Apenas nós atiçamos a natureza para que ela viesse com mais vigor. Porque o que chamar de destruição nada mais é do que a transformação, que tem por objetivo a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Pergunta 728 do Livro dos Espíritos. Sexta lei, lei da sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu inutilmente ao homem a palavra e os meios de comunicação como a faculdade necessária à vida de relação. Os meios, a forma com que o homem se comunica, a forma com que nós nos prontificamos a servir o nosso semelhante. Tudo é recurso dado pela previdência divina para que nós possamos nos auxiliar e sermos auxiliados. Pergunta 766. Na sétima lei, lei do progresso. O progresso é uma lei natural cuja ação se faz sentir em todo o universo. Não sendo admissível, por consequência, possa o homem frustrá-lo ou contrapor-lhe. O progresso, meus queridos irmãos e irmãs, ele acontece mesmo que o homem trabalhe contra o progresso. O progresso se faz de uma forma com que foge a compreensão e o controle das pessoas, porque ele é uma lei divina. Oitava lei, lei de igualdade. Todos os homens são iguais diante de Deus. E esses iguais não é como nós somos iguais diante das leis materiais. Que aquele que tiver dinheiro, que paga melhor o advogado mais importante, o advogado mais sábio, ele consegue burlar essa lei. A lei de Deus, não.
A lei de Deus somente nós conseguimos receber seu amparo justamente conhecendo e aplicando na nossa vida. Em nosso benefício e em benefício do nosso semelhante. Todos tendem o mesmo fim. Deus fez suas leis para todos os homens iguais. A dor do pobre é igual à dor do rico. O sofrimento do pobre é o mesmo sofrimento do rico. Apesar do rico ter mais conforto, mas a dor é sempre a mesma. Na pergunta 803, as leis divinas alcançam todos os homens por iguais. Quando nós nos preocupamos, quando vimos as pessoas equivocadas cometendo crimes bárbaros, nós espíritas, nós cristãos, deveríamos ter mais serenidade. Eu não consigo, mas deveríamos ter mais serenidade e confiar mais em Deus. Porque a sua justiça vai alcançar os nossos irmãos. Se eles não pagar hoje, pagarão na vida futura. E não escaparão, conforme está dito ali, não escaparão. Quando não for cumprido o J e o TIL, tudo permanecerá. Nona lei. Lei da liberdade. O homem é por natureza dono de si mesmo, isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente e necessário à sua conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta e nem poderia sê-lo, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem dever para ser cumprido, respeitar, e esse mesmo direito em cada um dos seus semelhantes. Então, nós, criaturas humanas, nós não podemos abusar da nossa liberdade. Nós temos que observar o direito do nosso semelhante. Procurar dar exemplo, procurar exemplificar, desde dentro do nosso lar até o nosso trabalho, e em todos os momentos da nossa vida. 10ª e última lei. Lei de justiça, de amor e de caridade. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Amai-vos uns aos outros, disse Jesus. Caridade e benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Conclusão, meus irmãos e irmãs. Pode alguém ficar escandalizado com algumas coisas que aqui nós dizemos na noite de hoje. Entretanto, é bom que se diga que Jesus, de certa forma, modificou os 10 mandamentos, fez uma síntese deles e não há como contestá-los mais. Mateus, no capítulo 22, versículo 36 a 40, quando o mestre foi perguntado, quando perguntaram a Jesus, qual é o maior mandamento da lei? Jesus, tomando a palavra, respondeu: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento da lei. E aqui tem o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fazei ao teu irmão o que você gostaria que ele te faça. Nesses 2 preceitos está contido todos os 10 mandamentos e as 10 leis imutáveis e naturais, trazida a nós por Jesus, diretamente de Deus. Quem ama, meus queridos irmãos e irmãs, o seu próximo, não mata, não rouba, não cobiça, enfim, nada faz que seja prejudicial ao seu semelhante. Outros ensinamentos de Jesus que diz: tudo o que quereis
que os homens, que os teus semelhantes façam, fazei-vos a eles. E acrescenta, esta é a lei que os profetas e os legisladores da época do Cristo trouxeram para nós. E Mateus registrou no capítulo 7, versículo 12 do seu evangelho. Queridos irmãos e irmãs, todas essas informações que nos lemos, tiramos da Bíblia Sagrada, edição Barça, e contrapomos na edição Bíblia Sagrada, edição Pastoral, Sociedade Bíblica Católica Internacional, na edição 1995. Eu agradeço a paciência, a atenção, o carinho dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham dos seus lares, e rogo a Deus que possamos nós, ao compreendermos esses ensinamentos, aplicar nas nossas vidas em benefício do nosso semelhante e nosso próprio benefício. Muita paz, meus irmãos, muita luz. Agradecemos ao seu Machadinho pela exposição, pelos ensinamentos, né, que às vezes a gente não abre uma Bíblia para ver o que está lá, e ele nos trouxe tudo mastigadinho para nós, né, que a gente possa levar esses ensinamentos para nossa casa e colocar em prática, e que nós possamos seguir, né, a maior lei, né, a lei do amor, onde a gente consegue, tendo a lei do amor e da caridade, a gente está no caminho de Jesus. E em forma de agradecimento, vamos fazer em pensamento a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós estamos aqui nesse plano terreno para perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débitos. E livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Que assim seja. E assim, né, damos encerrado. Gratidão de novo para o seu Machadinho, a palestra da noite de hoje. E vamos pedir aos irmãos que estão em tratamento, né, que fiquem aqui. E até semana que vem, se Deus quiser.